Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kátia Pessoa e você chegou ao nosso canal Nave Vida. Sejam todos bem-vindos e eu peço desde já o seu like e também se inscreva, participe do nosso canal. O nosso tema de hoje é sobre os nodos lunares. Desde o dia 17 de julho, iniciou-se uma nova etapa com a entrada do eixo nodal Áries-Libra, que vai durar 1 ano e meio. E que tal descobrir o que isso vai significar para você e para o mundo? Descubra quais as influências dos nodos lunares Áries-Libras nas mudanças do mundo. Bem, desde o ano passado estávamos sob a influência do nodo lunar entre Touro e Escorpião, que estava regendo as questões econômicas, o dinheiro, os alimentos e também as posses, as transformações e a sexualidade. Desde 17 de julho desse ano entrou o nodo lunar no eixo Áries-Libra e agora o foco é sobre questões do eu, do ego e também do outro, dos parceiros. Parece pouco, mas não é. A mudança de nodos lunares indica muitas mudanças, não somente individual, mas principalmente a nível coletivo. Preparem-se, pois muitas mudanças estão chegando por aí. Os nodos lunares têm relação com os eclipses, pois trata-se de um alinhamento astrológico fictício que não está visível, mas está lá. E quando coincidem em determinado momento no céu, é quando ocorrem os eclipses. Esses eixos nodais estão em nosso mapa natal no momento do nosso nascimento. De um lado do eixo está o nó do norte e do outro está o nó do sul, respectivamente, chamados de cabeça e cauda do dragão. E esse eixo funciona com o equilíbrio dos dois nodos, o sul, a cauda do dragão, indicando os aprendizados passados, e o norte, a cabeça do dragão, indicando os novos aprendizados a serem buscados e desenvolvidos. E esse é o grande desafio na vida das pessoas, pois normalmente tendemos a nos apegar àquilo que já conhecemos, que trouxemos de vidas passadas. São aspectos que já temos facilidade em dominar, enquanto que os aspectos que ainda não dominamos nos causam estranheza e até certa dificuldade em desenvolver em nossa vida. E por incrível que pareça, são aspectos opostos, porém conciliáveis, e aliás, para funcionar na vida da pessoa, é preciso reconciliar e vibrar em consonância um lado com o outro, na verdade. Existe aí uma correlação entre o passado e o futuro. O grande desafio está em resistir aos apelos daquilo que já conhecemos e para os quais corremos quando encontramos dificuldades, pois é uma aptidão nata que nos deixa confortável e ao mesmo tempo é enfrentar os conflitos que vão surgindo e que nos direciona a situações que exigem o desenvolvimento de novas habilidades e a descoberta de novos talentos, obrigando-nos a percorrer o outro lado do caminho. Com os aspectos do nó do sul, normalmente temos mais afinidades, e com as do nó do norte, para onde devemos seguir, é o desconhecido, é o estranho. E o nó do sul representa as origens familiares, éticas, culturais e evidencia as nossas ações e reações naturais, instintivas, hábitos e costumes. E esse é um ambiente para o qual corremos sempre, pois ele nos é familiar. O desafio é viver aquilo que ainda não conhecemos, ainda temos que aprender e que está no nó do norte e oposto ao que já conhecemos. E nesse sentido, o nó do norte é o foco, mas representa um obstáculo a ser vencido. É uma porta fechada para o qual precisamos da chave certa para abri-la. É o caminho estreito e difícil, o qual temos que nos esforçar para trilhá-lo. Já o nó do sul é a porta
aberto, caminho largo, onde não encontraremos nenhum obstáculo, porém é onde nos perdemos do nosso destino, pois toda vez que nos apegamos aos mesmos hábitos e à facilidade daquilo que estamos acostumados a reproduzir instantaneamente, não evoluímos, ficamos retidos como se estivéssemos repetindo o ano escolar indefinidamente. O segredo está em ter coragem de percorrer novos caminhos e descobrir qual é a chave que abrirá essa nova porta, utilizando os aprendizados passados sem repetir os mesmos erros. Essa chave consiste em lapidar algumas características já antigas, transformá-las, mudá-las em prol de outras que deverão ser ainda construídas. Por exemplo, se numa outra vida a pessoa foi lutadora, corajosa, mas muito individualista e egocêntrica e que só pensou em si própria, agora ela poderá usar seus atributos de coragem, de luta e resiliência em prol dos interesses de outras pessoas, mas sem esquecer de si própria. O fato é que os nodos funcionam em conjunto, o que ocorre de um lado afeta o outro, assim também como acontece com os eixos ascendentes, descendente, o meio do céu, o fundo do céu, é sempre em conjunto. Vale ressaltar que o modo como sentimos o eixo nodal em nossas vidas tem relação com as nossas crenças, ou seja, padrões já fixados e, portanto, nisso residem os desafios. É preciso se desapegar e isso é muito difícil mesmo. Mas como é que descobrimos esses nodos? De forma figurativa, vemos que o Sol percorre um caminho descrevendo uma elíptica no céu que o alinha diante de dois signos opostos. Sabemos que na realidade não é o Sol que caminha, né? É a Terra. E embora tenhamos essa impressão, é a Terra que orbita ao redor do Sol e a sua volta completa dura 1 ano e durante este percurso, em determinado momento, cruzará o caminho percorrido pela Lua e que também faz a sua elíptica. O ponto de intersecção nessas duas elípticas forma um eixo norte-sul e correspondem a 2 casas e a 2 signos opostos e complementares no mapa astral de cada pessoa. Todos nós temos os nossos nodos pessoais no mapa astral, que fica registrado ao nascermos. Porém, cada eixo nodal percorre a mandala astrológica durante 1 ano e meio. Isso significa que a cada 1 ano e meio, todos nós estamos sob influência de um novo eixo nodal e sofremos as ações individuais e coletivas. Ou seja, como já expliquei, a roda gira astrologicamente no sentido anti-horário, e isso significa que os nodos sempre estão retrógrados, além de estarem ligados aos eclipses solares e lunares. O eixo Touro-Escorpião dizia respeito à casa 2 e à casa 8. E agora, Áries-Libra diz respeito à casa 1 e à casa 7. No eixo Áries-Libra temos o primeiro signo Áries e também o 7º signo Libra. E nesse caso o tema desse eixo é o ascendente, o ego, o eu e o outro, a sociedade, as parcerias, o início da vida pessoal e o início da vida social. Engloba nossos desafios pessoais e os desafios em parcerias, sociedades, relacionamentos e casamentos. Acontece que coletivamente todos sofrem a cada mudança de nodos. Numa relação nodal do nodo norte em Libra e o nodo sul em Áries, requer cooperar sem perder a individualidade. É preciso aprender a ceder e a se doar aos outros, seja o seu tempo, a sua energia, os seus cuidados. Encare de forma mais equilibrada o seu ego e os desejos pessoais que o motivam. Aprenda a ouvir, seja paciente, valorize as suas interações interpessoais, mas não esconda as suas fragilidades. Sua missão é conciliar o seu eu com o eu do outro. A arte do relacionamento somente é possível com o equilíbrio. Concilie os desejos e necessidades do seu eu com os do outro. Busque a alquimia na medida certa das coisas.
Já o nó do norte em Áries e nó do sul em Libra indica o momento da ação, do ir atrás do novo, de iniciar projetos, é o momento de tomada de atitude, de ter coragem, foco e ousadia. É preciso transformar o egoísmo e a agressividade em algo mais produtivo e saudável para todo mundo. É uma época propícia aos exercícios físicos, à criatividade e à prática de hobbies. Trabalhar também a autoestima, a autovalorização, sem egoísmos e sem ferir os outros. Dedique-se aos seus interesses, mas sem perder de vista aprendizados sobre relacionamentos, trocas e parcerias, uma vez que o nó do sul está em Libra. Por outro lado, é preciso ter cuidado com o apego às relações e com o outro para não se prender, impedindo o fluxo e o fluir natural de uma experiência de vida. Como são 12 signos e cada eixo demora 1 ano e meio, significa que a cada 18 anos o mesmo eixo se repete. E realmente, há 18 anos atrás ocorreu o eixo Áries-Libra. As casas 1 e 7 são os domicílios de Áries e Libra, porém os signos nem sempre estão domiciliados e podem cair em qualquer outra casa, sempre formando um eixo. Então, se você quiser saber quais são os signos e em quais casas estão os seus nodos lunares no seu mapa natal, basta acessar um dos sites que faz mapa astral gratuitamente, como o Astrolink, Somos Todos Um, Personare, AstroDientes e vários por aí. E para explicar sobre os aspectos dos nodos lunares nas casas e nos signos, eu fiz 2 vídeos. Um deles é qual o significado dos nodos lunares nas casas e nos signos. E para entender um pouco mais sobre isso, veja também nodos lunares. Você sabe quais desafios terá que superar para cumprir o seu destino? Ambos estão aí na descrição. Quem tem no mapa astral os nodos lunares no eixo Áries-Libra terá grandes chances agora de se reequilibrar diante de energias antagônicas e ao mesmo tempo complementares. Por outro lado, é importante observar a influência também dos planetas e quais as casas serão mais afetadas. Também na descrição tem um vídeo sobre qual a influência da posição dos planetas em um mapa astral. Tá aí na descrição, tá, gente? E para ressaltar, sempre que há troca dos nodos, mudanças ocorrem. Portanto, assim como ocorreu com o eixo Touro-Escorpião, que mexeu com a economia, as posses, as paixões da população mundial, o eixo Áries-Libra incidirá sobre as questões do eu e do outro, a individualidade, identidade, a parceria e o social. Como Áries, regido por Marte, tem muita relação com o militarismo, guerras, é possível acontecer um momento mais tenso nos conflitos existentes. Por outro lado, por ser um eixo direcionado ao reequilíbrio, uma vez que o nó do norte, a cabeça do dragão, aponta para Libra, aspectos como o feminino, as artes, a cultura, a diplomacia, recursos financeiros, relacionamentos, amor e paz tendem a estar favorecido, mesmo havendo essa tensão das guerras. Assim também é possível que os ânimos se acalmem, que a harmonia se instaure, afinal, se os eixos trabalham em conjunto, por mais individualista que se queira ser, não dá para negar que vivemos todos em um mesmo planeta e alguém terá que ceder em prol da sobrevivência de todos. Então é isso, pessoal. Agradeço a presença de vocês. Se tiver dúvidas, deixem aí seus comentários, suas questões. Não esqueçam o like, por favor, se inscrevam. Partiu na Vivida e um beijo no seu coração. Mua!